Olá! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão de Equipes Empoderadas, do Programa Integrativo de Busca Ativa, o PIBA, realizado em parceria com a UERJ e com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Fortalecimento da Capacidade dos Municípios. Na aula 2, a gente vai conversar sobre visão sistêmica, que tem como objetivo entender o quanto cada um de nós impacta na instituição e como a instituição impacta na gente e em nossa atividade. Vamos conversar então sobre a definição de visão sistêmica na prática, interdependência, princípios da visão sistêmica e como desenvolver, e as vantagens de ter visão sistêmica. Para a gestão de equipes empoderadas, é muito importante desenvolver a visão sistêmica. Mas o que é visão sistêmica? O dicionário diz que visão é o ato ou efeito de ver, percepção das possibilidades, significado de cada coisa, capacidade de avaliação e compreensão de situações. Já sistêmico, relativo a sistema, que afeta o organismo como um todo ou grande parte dele. Então, a visão sistêmica é essa capacidade de enxergar, de entender as situações de forma completa. É entender o sistema, a empresa como um todo, de forma ampla e panorâmica. Quando a liderança e equipe têm visão sistêmica, entendem a função, procedimentos, objetivos da empresa. Consegue entender o impacto de situações externas e internas no funcionamento da instituição, possibilitando assim que nós consigamos tomar decisões melhores para que a empresa chegue aos resultados planejados. Traz então o sucesso das decisões. Além disso, traz também o aumento da produtividade. Uma equipe com visão sistêmica consegue ver o impacto de suas ações, entende a importância de suas atividades para o sucesso, sabe onde a empresa quer chegar e isso possibilita tomar decisões melhores, diminuindo erros, falhas. Entendendo o processo como um todo, a gente é capaz de priorizar a qualidade das ações, das atividades. A gente conhece não só a atividade do nosso próprio setor, mas também de toda a empresa. E isso ajuda na melhoria contínua. Quando eu penso na qualidade do que eu estou fazendo, como tudo funciona, eu posso perceber como melhorar alguma coisa, como melhorar um processo. Eu posso dar sugestões que tragam mais qualidade. A equipe empoderada, ela tem conhecimento do processo, tem comprometimento com o resultado, sente que pertence, que está no lugar certo, faz sugestões que ajudam a melhorar, aumentando o dinamismo, produtividade e fortalecimento da coletividade, do sentimento de equipe. Lembrando que equipe são pessoas focadas em um objetivo comum, que confiam e se respeitam. Isso aumenta também a integração, a melhora do ambiente interno. Para ajudar, quero trazer para vocês o desenho de um sistema, de um fluxo. Aqui, a gente tem o processo de recrutamento e seleção. Tudo começa com a abertura da vaga pela área. Essa vaga vai passar por aprovação no departamento pessoal. Se for aprovada, a área precisa preencher o formulário de perfil. Se não for, a vaga foi cancelada. Nada a fazer. Preenchendo o formulário, recrutamento e seleção, a área de recursos humanos, vai entrar em contato com a área demandante para alinhar o perfil. Entender o que a empresa precisa melhor para aquela posição. Vamos divulgar a vaga e depois triar os currículos, encaminhando para validação do gestor da posição.
Ele vai selecionar alguns candidatos e a equipe de recursos humanos vai entrar em contato agendando as entrevistas com o RH. Depois da etapa de entrevistas e aplicação de testes que forem necessários, caso tenha algum candidato aprovado, vai enviar o parecer para o gestor. Se não, a gente volta para a triagem de currículos. Depois de enviar o parecer para o gestor, vai agendar as entrevistas entre a área e o candidato. Caso o gestor aprove, a gente vai para a abordagem do candidato para fazer a proposta. Se não, voltamos para a triagem de currículo. Caso o candidato tenha interesse na nossa proposta, a gente vai enviar. Caso contrário, vai informar o gestor da desistência e, novamente, retornar para a triagem de currículos. Mas o candidato tendo interesse, aceitando nossa proposta, a gente reúne a documentação e encaminha para o processo de admissão para o departamento pessoal. Quais interfaces vocês percebem nesse fluxo? No próprio arquivo, a gente já consegue ver algumas interfaces, como a área de departamento pessoal, as áreas que demandam as vagas, que pode ser qualquer setor da instituição. Mas também a gente tem interação com os fornecedores, como, por exemplo, sites de recrutamento e seleção, dos meios, que as vagas são divulgadas, e com os candidatos também. Se recrutamento e seleção não fecha a vaga ou não encontra o candidato ideal, isso pode acarretar em alguns impactos, como, por exemplo, sobrecarga da equipe. Com uma pessoa a menos, alguns colaboradores terão que dar conta das mesmas atividades. Atraso na entrega de demandas. Com colaboradores sobrecarregados, eles podem ter dificuldade em entregar dentro do prazo. Queda da qualidade da entrega. Para entregar no prazo, podem prejudicar a qualidade da atividade. Desmotivação da equipe, precarização do clima, por terem dificuldade em dar conta das demandas. E esses impactos? Eles vão ficar apenas no setor que está precisando da vaga? Não. Quando uma equipe não está bem, isso vai impactar nas áreas que ela faz interseção. Então, se o RH não conseguiu fechar a vaga do setor A, e o setor A está conectado com B, C e D, essas áreas também podem ser impactadas. Com isso, a gente percebe que nós somos um sistema. Somos todos um. Nos conectamos. Ver de forma sistêmica e enxergar como eu vou impactar no todo e como o todo vai impactar em mim é importante para eu saber como agir, que ação devo tomar. Quando eu vejo o todo, consigo ver os desdobramentos, ou seja, os impactos da minha ação. O que vai acontecer quando eu agir de uma determinada forma. Quero trazer uma frase que eu acho muito interessante. E essa frase foi dita por Peter Senge. Talvez, pela primeira vez na história, a humanidade tenha a capacidade de criar muito mais informações do que o homem pode absorver, de gerar uma interdependência muito maior que o homem pode administrar e de acelerar as mudanças com uma velocidade muito maior que o homem pode acompanhar. Nessa frase, a gente percebe que temos tanta informação que a gente não consegue acompanhar as novidades. Dependemos dos relacionamentos com outras áreas, com outros conhecimentos e informações para poder entregar a nossa parte, a nossa tarefa. Eu dependo do outro. Uma pessoa sozinha não entrega.
Essa interdependência que ele fala aqui é essencial para o funcionamento do todo, para o funcionamento do sistema, do organismo. Vamos pensar numa linha de produção, uma hamburgueria. Uma pessoa anota o pedido, a outra frita a carne, a outra prepara o molho, uma outra pessoa prepara a salada, umas batatas fritas e a outra monta o sanduíche e, por fim, alguém entrega. Se uma dessas pessoas falta ou não faz no ritmo da produção, o que vai acontecer com esse sistema? A princípio, o sanduíche pode não ser entregue para o cliente com agilidade, podendo levar a uma reclamação do cliente. E pode ter sobrecarga de algum colaborador, que vai tentar dar conta da parte dele e da parte do outro para que consigam entregar o sanduíche no prazo. Mas quando esse sistema funciona bem, quando todo mundo coopera, tem um potencial para acelerar mudanças. Vocês perceberam como essa frase do Peter Senge ela é cíclica? Que no final ela volta para o início, que é um sistema. Vamos lá. O homem produz muito conhecimento, muita informação, que leva a uma interdependência necessária. Quando o sistema funciona bem, tem um potencial para gerar mais mudanças que o homem consegue acompanhar, levando a mais interdependência e, novamente, quando o sistema funciona bem, tem potencial para mudar mais rápido do que a gente consegue acompanhar. E assim, sucessivamente. Isso vai acontecer sempre, de forma constante. Isso é a atualidade. O ponto de partida do pensamento sistêmico é um sistema, um grupo de pessoas ou processos que seguem um caminho para um propósito comum. A gente tem então muito claro que o sistema é uma equipe caminhando para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. A propriedade, a responsabilidade dessa atividade, desse projeto, está ligada ao todo. Não vai adiantar uma parte funcionar bem, uma parte entregar e a outra não ter um bom rendimento, porque assim eu não tenho o todo. Se uma pessoa faz a parte dela e o outro não tem entrega, não tem resultado e a atividade não está concluída. Não existe um sistema, uma parte fazer a atividade e o outro não, porque nesse cenário o resultado não chega. E se o resultado não chega, é porque o todo não funcionou. A gente não funcionou. Lembra do exemplo da hamburgueria? Se uma pessoa não entrega no prazo a atividade ou falta, corre-se o risco do sanduíche não ser entregue no prazo e gerar uma reclamação. Então, nesse cenário, o resultado não foi entregue e talvez não teve a qualidade necessária. Como a gente falou antes, a interdependência é necessária. Não é independência ou morte. É interdependência ou morte. Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente é um sistema. Tudo é interdependente. Nenhum órgão, veia, hormônio, nada trabalha sozinho. Se alguma coisa no corpo não funciona bem, as outras áreas são sobrecarregadas. Trabalham mais, tentando dar conta do que não está bem. E isso pode prejudicar o sistema, prejudicar os outros órgãos. E se alguma coisa no nosso corpo para, existe a possibilidade da gente morrer. Minha sugestão agora é que você pause a nossa aula e assista um vídeo do Ricardo Guimarães, que foi gravado em parceria com a Natura.
Nesse vídeo, eu peço que você anote o que te chama mais atenção. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes. Prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele.
E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da Igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da Igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua Igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece,
Mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Agora que você terminou de assistir o vídeo, a gente vai conversar sobre alguns pontos que o Ricardo Guimarães traz e que são muito interessantes. Antes do surgimento da tecnologia de informação e de comunicação, a gente tinha ambientes mais estáveis, previsíveis, simples e controláveis, onde o indivíduo se submetia ao grupo. Nessa perspectiva, a gente não tinha a equipe, a gente tinha pessoas trabalhando sozinhas por um mesmo objetivo. Tínhamos indivíduos fazendo sua parte e, com sorte, atingindo o objetivo das instituições. Conforme a tecnologia de informação e comunicação ficar mais robusta, tem um aumento da troca de informação, tem um aumento de conexão. Aumenta-se a complexidade das interações e há uma imprevisibilidade do que pode acontecer. Passamos a estar em todos os lugares sem sair da nossa casa. Estamos conectados em rede, em sistemas. Nesse ponto, eu quero retomar a frase do Peter Senge, que a gente viu agora há pouco. Ele fala que a gente tem a capacidade de criar muito mais informação do que a gente consegue absorver e isso gera uma interdependência. Então, a gente precisa se conectar com outras pessoas, cada uma com seu conhecimento, com sua informação, para a gente trocar as ideias. A gente precisa funcionar como um sistema para conseguir entregar o que foi demandado. A gente está cada vez mais especialista e interdependente. Antes, as empresas funcionavam como uma máquina, como uma engrenagem, uma ilha de produção. A organização, ela não olhava para fora, ela não se submetia ao ambiente, ao mercado. Ela ditava as regras e o mercado seguia. No momento atual, as instituições, elas têm uma necessidade de se adaptar ao mercado, aprender e evoluir constantemente para não sumirem, para não se tornarem obsoletas. As organizações têm que funcionar, então, como um sistema vivo. Ricardo Guimarães, então, ele relaciona a imagem do sistema vivo, de organismo, com empresa. Nosso corpo, ele é um conjunto de sistemas que trabalham de forma interdependente e com um propósito comum: manter a gente vivo. Se alguma parte do organismo declara independência, ele morre. A empresa tem que funcionar da mesma maneira, pelo mesmo objetivo: se manter viva e funcional no mercado. Cabe ressaltar a diferença entre autonomia e independência. Na autonomia, a pessoa tem consciência que faz parte de um todo e representa esse todo em suas colocações e decisões. Já na independência, não se reconhece como parte de um todo e olha só para sua parte, só para o seu umbigo. Na independência,
a gente tem o risco do sistema parar. Com mudanças aceleradas, tem uma necessidade de pessoas mais autônomas, que entendam como a instituição funciona, como os sistemas funcionam. Pessoas interativas que consigam trocar informações para tomarem decisões mais acertadas, e isso com mais agilidade e evitando falhas. Pessoas que assumam a responsabilidade, que proponham mudanças, que proponham melhorias com discernimento, com pensamento crítico e que busquem solucionar. A gente tem, então, a necessidade de equipes empoderadas. O nosso futuro e o nosso presente é interdependência. Depende de todo mundo para solucionar. A visão sistêmica, ela tem 3 princípios. O primeiro, nada acontece isoladamente nos sistemas. Nada acontece sozinho. Por isso, a gente tem que ver o que nos afetou e como nós vamos afetar uma vez que a gente tomar uma decisão, uma vez que a gente agir. No segundo ponto, ele sinaliza que a pessoa ela não pode ter uma reação impulsiva quando alguma coisa inesperada acontece. Se aconteceu alguma coisa que a gente não tinha planejado, que a gente não esperava, primeiro a gente precisa parar e entender o que aconteceu. A gente precisa se perguntar por que aconteceu. É um padrão? Já aconteceu alguma coisa parecida antes? Se já teve alguma coisa parecida, o que eu preciso ajustar na empresa? O que eu preciso ajustar no sistema para que isso não aconteça mais? E como os sistemas possuem várias partes, a empresa tem várias pessoas, vários setores, afinal de contas, a gente tem que ter consciência das diferenças e respeitar os lugares que as pessoas ocupam. Ninguém é igual. Processos não são iguais. Cada pessoa vai fazer a mesma atividade de uma maneira diferente. E isso não significa que está errado. A gente tem que respeitar uns aos outros. Vamos assistir um outro vídeo.
Agora que você já viu, percebeu que linda música os nossos pianistas trazem. E eles trabalham em equipe para fazer essa entrega. E como a gente sabe que eles são uma equipe? Porque todos estão trabalhando para o mesmo objetivo. Eles confiam no trabalho uns dos outros. Estão comprometidos com a entrega. Mas antes dessa execução, teve muita integração, troca de ideia e planejamento, para que tudo pudesse sair como eles haviam imaginado e o objetivo atingido. Agora, essa equipe, ela também funciona como um sistema. Cada integrante sabe exatamente o que deve fazer, quando deve fazer e o impacto que isso vai trazer para o todo. Nenhum deles está isolado, até porque a música não vai acontecer sozinha. Ele sabe que se puxar a corda no momento errado, vai ter impacto na melodia. Percebem como todos se adaptam às variações do meio? Eles mudam a posição de acordo com o objetivo. Estão em sincronia e respeitam a atividade de cada um. E como a gente consegue desenvolver a visão sistêmica? Primeiro, autoconhecimento. A pessoa, ela deve conhecer os seus pontos fortes e os pontos de melhoria.
perceber em quais atividades se sai melhor e as interfaces dessas atividades, ou seja, quais áreas impactam na minha atividade e como eu vou impactar nos outros. É o que a gente conversou. Como eu impacto no meio e como o meio impacta em mim. Quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo perceber onde eu posso ajustar, onde eu posso melhorar e o que vai impactar os outros. Ter uma cultura empresarial sólida e conhecida por todos os colaboradores. Ou seja, hábitos, práticas, comportamento, políticas internas conhecidas por todo mundo. Assim, todos vão agir, vão se comportar da mesma maneira. Todo mundo entende o que tem que ser feito, como fazer e onde devem chegar. Um líder que conhece a cultura, ele tem uma equipe que também é alinhada com a cultura, que é engajada com os resultados e performance da instituição. O código de ética, a missão, visão, valores, pontos que a gente vai ver daqui a pouco, ajudam nessa consolidação da cultura com os colaboradores. Conhecer e entender os processos da empresa e o que o mercado espera dessa empresa é importante para que todo mundo consiga ver como o sistema funciona, como a instituição funciona e os impactos. Saber os processos, em outras palavras, como cada atividade é feita, de quem depende e onde impacta, ajuda a mapear os pontos que a gente pode melhorar. Treinamento. Treinar os colaboradores na cultura da empresa, nos processos, sistemas de computador, enfim, é importante para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades. E por fim, mas não menos importante, conhecer o perfil dos colaboradores. Entender o perfil de cada um. Identificar o que motiva, contexto pessoal, familiar, profissional de cada um, ajuda a delegar tarefas mais aderentes, tarefas que cada um tenha melhor desempenho. E isso vai trazer um impacto positivo no sistema. Um colaborador engajado, comprometido, ele se sente mais motivado com as atividades, aumentando a produtividade e reduzindo falhas e faltas, que nem a gente conversou antes. Só falando isso, vocês já conseguem ver algumas vantagens em ter essa visão sistêmica, ter essa visão do todo. E isso não é só importante para o líder, isso é importante para todos os colaboradores. Porque quando eu vejo o todo, eu consigo propor mudanças e os processos, eles são atualizados, o que possibilita que eu atinja os resultados com mais qualidade ou agilidade. Quando eu percebo o impacto do mercado na empresa, eu busco conhecimentos para que eu consiga me adaptar e, com isso, eu também levo a empresa a um processo de adaptação. A equipe e a liderança conseguem tomar decisões mais assertivas, decisões mais certeiras e fazem isso com mais rapidez, porque elas conhecem como tudo funciona e os impactos. Quando a gente é empoderado, a gente também tem autonomia para decidir, sem precisar esperar o gestor. A equipe, então, ela também é otimizada, porque cada um entende o seu papel e o papel dos outros. Então, conseguem tomar a iniciativa, se voluntariar para fazer as tarefas que gostam mais. E o líder consegue entregar as tarefas de acordo com o meu perfil, de acordo com o que eu faço melhor. E se for necessário, claro, o líder também pode mudar as atividades que cada um é responsável, fazer essa redistribuição para otimizar mais. Isso tudo leva a um aumento da produtividade e da qualidade das tarefas,
já que quando o colaborador entende que é parte do todo, ele é reconhecido como parte importante da organização e ele se motiva para a entrega. E isso ajuda também na redução de falhas, uma vez que a gente está mais consciente de como o todo funciona e comprometidos com o resultado. Vamos voltar para o exemplo da hamburgueria e pensar nas vantagens da visão, tá? Se a minha linha de produção, a pessoa que frita a batata faltou, mas eu sei o que ela faz e sei o tempo de fritura da batata e sei que é menor que o da carne, eu posso começar colocando a batata para fritar, preparar a carne e tirar a batata a tempo. Eu posso tomar essa decisão sem consultar o meu gestor, porque eu conheço o sistema. Se eu sei que tem um problema com as embalagens, que são difíceis de montar, eu posso pesquisar formas de agilizar a montagem ou buscar embalagens mais práticas para eu otimizar meu tempo. Eu adquiro novos conhecimentos. Se eu preparo o molho melhor do que eu corto a salada e meu gestor sabe disso, eu posso mudar de atividade, otimizando a equipe. Mas, gente, é importante lembrar que dar retorno para o colaborador sobre o seu desempenho, ou seja, dar feedback, é extremamente importante para que esse colaborador fique engajado e mantenha seu desenvolvimento. O colaborador, ele pode estar engajado, ele pode entender o impacto das atividades, mas ele precisa do retorno sobre o seu desempenho. Ele precisa saber se está indo bem e se precisa ajustar algum comportamento. Se precisar ajustar, é necessário que o líder faça esse acompanhamento, faça esse desenvolvimento com retornos constantes. Se o colaborador não tem esse retorno nunca, ele pode ficar desmotivado e não vai ter empoderamento que vai ajudar nesse cenário. O feedback é um ponto que vamos abordar na nossa aula de gestão de equipes empoderadas. Chegamos ao fim da nossa segunda aula do curso de gestão de equipes empoderadas. Mas antes da gente terminar, vem que eu quero conversar com você sobre a atividade dessa aula. Vou pedir para você pensar em um fluxo, um processo em que você esteja inserido e desenhar, que nem a gente mostrou aqui na aula. Informa o impacto das suas atividades nesse processo. Quais os setores fazem interface? E, se você não realizar suas atividades, quais são as consequências, os impactos nesse sistema? Essa atividade ela vai ficar disponível no ambiente virtual de aprendizagem do programa e você vai precisar postar suas respostas por lá. Vamos aproveitar e revisar o conteúdo dessa aula? Começamos definindo o que é visão sistêmica, que é ter uma visão ampla do todo, compreender o sistema, a empresa como um todo. E ter essa capacidade traz o sucesso nas decisões. Aumenta a produtividade, possibilita priorizar a qualidade das ações e identificar oportunidades de melhoria e implementar e fortalecer a coletividade, o sentimento de equipe, porque as decisões são tomadas considerando esse todo. Trouxemos a percepção de que somos todos um sistema e que a visão sistêmica é entender como eu vou impactar no todo e como o todo vai impactar em mim. Que as atividades do sistema em que eu estou inserido e, consequentemente, as minhas atividades vão impactar no sistema interdependente do meu, porque nada acontece de forma isolada. Ressaltamos a interdependência como um conceito-chave da visão sistêmica. É essencial para o funcionamento do todo e que não adianta uma parte do sistema funcionar bem se a outra parte não apresentar um bom rendimento. Nesse cenário, eu não tenho entrega, eu não atinjo o meu resultado. Vimos o vídeo do Ricardo Guimarães e destacamos alguns pontos, como o aumento da geração de informação, aumentando a interdependência das pessoas, o fato de precisarmos funcionar em rede, em sistemas, para dar conta das demandas.
As instituições funcionando como um organismo, um conjunto de sistemas que precisam se adaptar às demandas e trabalham juntas para garantir a sobrevivência no mercado. É necessário, então, equipes empoderadas que entendam como a organização funciona, seu propósito, que troquem informações entre si e tenham autonomia para tomar decisões e propor melhorias, possibilitando agilidade na tomada de decisão. Identificamos que autoconhecimento, ter cultura empresarial sólida, conhecer e entender os processos da empresa, treinar e desenvolver os colaboradores são movimentos essenciais para desenvolver a visão sistêmica e que a visão sistêmica traz benefícios para a equipe, como o desenvolvimento de novos conhecimentos que leva à agilidade e tomada de decisões mais assertivas, possibilitando a otimização da equipe por entenderem seu papel e impactos no sistema, e aumento da produtividade e redução de falhas. Obrigada por me acompanhar e vejo você na próxima aula.